Meus amigos, mais um informativo do TSE. A gente já está aqui no informativo de número 41, né? A gente já está aí no informativo de número 41. Dessa vez aqui com publicação de 52 acordos. O informativo está bem interessante. Tem alguns julgados bastante interessantes. Tá? Esse informativo diz respeito aos acórdãos publicados do dia 11 de dezembro ao 15 de dezembro. Né? Aquilo que a gente sempre fala não são acordos, obviamente, que se perdem no tempo, porque eles consolidam o julgamento do TSE. Quando isso modificar, enfim, ou quando evoluir, a gente avisa, tá? Primeiro entendimento, doação a candidato e coligação, tá? Isso aqui é interessante porque eu vou fazer leitura, depois a gente abre o parênteses. É irrelevante, é irregular a doação a candidato de partido diverso que disputa a eleição proporcional, mesmo que exista a coligação entre as agremiações para o pleito majoritário. Eu vou ler esse e vou ler outro, porque eles são muito parecidos. O segundo, o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária, especificamente para o cargo em disputa, constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para o cargo diverso na respectiva circunscrição. Tá? O que é que acontece? Né? Deixa eu explicar esses dois do mesmo modo aqui. O que acontece? É que como esses dois entendimentos ele têm raiz na proibição da coligação para o cargo majoritário. A gente sabe que a coligação ela só pode ter uma coligação, né? O partido A e o partido B, eles só podem se unir para os cargos majoritários. Então, só pode ter coligação prefeito, governador, presidente e senador, apenas para os cargos majoritários. E aí, em relação à doação, o que o TSE considera irregular, né? E isso ele regulamentou na resolução de prestação de contas a 23607. Eu tenho, por exemplo, o partido C. Então, o partido A e B estão coligados para o cargo majoritário. O partido A não pode doar para nenhum candidato do partido C. Ele não pode doar, porque senão isso seria um modo transverso de fulminar a teoria aqui da coligação para cargos majoritários, porque eu poderia muito bem me unir com B e doar, por exemplo, para o candidato proporcional do partido C. De uma certa forma, eu estaria fazendo uma coligação orçamentária, financeira, enfim, de financiamento de campanha. Então, a ideia aqui, tanto esse de o que é irregular a doação do candidato de partido diverso que disputa a eleição, isso serve tanto a doação do partido A para o C, quanto do candidato A para o candidato C. O candidato A não pode doar para o candidato do partido C. O candidato do partido A não pode doar para o candidato do partido C. E o candidato do partido B não pode doar para o candidato do partido C, exatamente para evitar, né, de modo transverso e indireto, a proibição da coligação para o pleito proporcional. Isso serve também tanto para partido quanto para candidato também, tá bom? Então, os julgados aí são similares nesse sentido da teleologia, vamos dizer assim, né? Da teleologia, a ordem, né? A deontologia, o fundamento, enfim, o dogma, algo essencial, de essência. Então a essência é que se eu estou coligado A e B, a gente só pode transferir recurso entre A e B. Agora, outra coisa que eu não posso, que A e B estão coligados, eu não posso doar para um candidato do partido A para o cargo proporcional. Por quê? Porque não existe coligação para o cargo proporcional. Então, mesmo a minha doação para um candidato do partido A é proibido se esse candidato for do cargo proporcional. Tá? Exatamente tentando respeitar aquela ideia da coligação apenas para os cargos majoritários. Tá bom? Próximo entendimento. Primeiro vamos ler esse tema, porque o entendimento diz respeito ao tema 781. O que diz o tema do 781? As hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que isso aqui é inelegibilidade reflexa, tá? Lembra que a inelegibilidade reflexa, parentes de até segundo grau e cônjuge de prefeito, governador e vice são inelegíveis naquela circunscrição. Né? Então, essa é a regra geral. Então, as hipóteses previstas no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de 6 meses, são aplicáveis na eleição suplementar. O que diz esse tema de repercussão geral? Bem, eu tenho aqui, por exemplo, candidato A foi afastado do cargo, aí eu vou chamar de A1 o parente dele, tá? Então, foi afastado do cargo, por exemplo, em setembro, né? Em setembro de
2022. E a eleição vai ser realizada, por exemplo, em dezembro de 22. O A1, que é o parente dele de até segundo grau, ou o cônjuge, quer concorrer em dezembro de 22. O tema, né, o tema de repercussão geral do TSE diz que se a eleição em dezembro de 2022, como o parente dele estava aqui em setembro, foi afastado em setembro, não teria o prazo de 6 meses para poder o filho dele, ou o cônjuge, enfim, concorrer aí em dezembro de 2022. Porque a gente sabe que a inelegibilidade reflexa ela só é afastada em razão de dois motivos. Ou se o titular se afastar 6 meses antes, ou se o parente já for candidato à reeleição. Por exemplo, a gente sempre cita o caso lá do Eduardo Bolsonaro. O pai dele era presidente, mas como ele já era deputado e tentava a reeleição, poderia ser. Mas, por exemplo, a Michele Bolsonaro ou os outros filhos do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, se não me engano, o outro filho dele, se eles fossem ser candidato, o Bolsonaro tinha que se afastar 6 meses antes para eles poderem ser candidato. Então, o TSE entendeu que a eleição suplementar, ou seja, que é aquela eleição quando o titular é afastado, o prazo de 6 meses para a desincompatibilização do titular para que o parente possa concorrer se aplica inclusive nessa eleição suplementar que é aplicada em dezembro de 2022. Isso é que diz a literalidade do tema, aqui do tema 781 de repercussão geral do STF. Ah, professor, o que é a repercussão geral? A repercussão geral é um tema que quando o STF julga, esse tema ele tem basicamente, a grosso modo, uma força de súmula, ou seja, todos os tribunais devem obedecer esse entendimento. No entanto, essa, vamos dizer assim, a literalidade do tema. Mas se a gente for estudar a fundo o tema, estudar mesmo o tema 81, os motivos, o que o tema 81 diz é o seguinte, olha, se o parente aqui, o A, ele cometeu um ilícito eleitoral, um abuso de poder, por exemplo, que deu aso a essas novas eleições, nesse caso, nenhum parente dele pode participar. Por quê? Porque se ele deu causa aqui ao abuso de poder e o parente dele for continuar, de um certo modo, é como se estivesse prolongando a participação do candidato. Como aquele que deu causa ao abuso de poder, ao ilícito eleitoral, não pode participar da eleição, então, nesse caso, o parente também não pode, porque seria um prolongamento desse abuso cometido nas eleições, tá? Agora sim, com base nesse parêntese, a gente tem condição de voltar para esse entendimento. Olha só o que diz o TSE. Não se aplica o tema 781 de repercussão geral, tendo em vista as seguintes particularidades do caso. Então ele afastou em razão das seguintes particularidades. A saber, a anulação do pleito ordinário, ou seja, do A, não decorreu de conduta ilícita praticada pelo prefeito afastado, e sim em razão do indeferimento do registro de candidatura. O que isso quer dizer? Que o A, lá em setembro, o A, ele foi afastado do cargo porque teve uma inelegibilidade superveniente, ou seja, ele teve o registro indeferido em razão de uma reprovação de contas anterior. Então, isso quer dizer que o A ele não cometeu um ilícito nas eleições, por exemplo, em 2020. Ele apenas teve o registro dele indeferido em razão de causa superveniente. Então, por conta disso, o parente dele, que no caso era o filho, pôde participar da eleição suplementar, porque não foi um ilícito praticado nas eleições, e sim um indeferimento do registro. A gente sabe que o ilícito eleitoral é uma coisa, o indeferimento do registro é outra, porque o indeferimento do registro busca apurar condições de elegibilidade, causa de inelegibilidade ocorrida antes das eleições, antes do processo eleitoral. Tá bom? Então, por isso que se afastou aí a aplicação da vedação do grupo familiar. Próximo entendimento, litisconsórcio e vice-titular. A gente tem uma súmula do TSE, as súmulas 38, 39 e 40 tratam dessa questão, tá? Depois, quem quiser aprofundar a súmula 38, 39 e 40 do TSE tratam dessa questão, que diz que o vice, quando envolver cassação de registro ou diploma, o vice ele é litisconsórcio necessário do titular e vice-versa, né? No entanto, olha o que o TSE está dizendo aqui, que não há nulidade por ausência de citação do vice para figurar no polo passivo em AIGE, que tenha sido julgado procedente apenas para aplicar sanções de caráter personalíssimo do titular da chapa majoritária sem imposição de cassação de registro ou diploma. Porque olha só, o que acontece? A AIGE ela tem como consequência a cassação do registro /diploma, né? /diploma, e a imposição de inelegibilidade. Ora, quando for a cassação do registro do diploma, obviamente eu tenho que chamar o vice.
Porque se caçar o diploma, o vice vai junto pelo princípio da unicidade de chapa. Mas quando for imposição meramente de inelegibilidade, eu não preciso chamar o vice, porque a inelegibilidade é uma sanção personalíssima, e é exatamente isso aqui que o TSE está dizendo. Então, troca, por exemplo, se tivesse multa, se fosse aplicar apenas multa, não tem problema nenhum, porque o vice não vai ter nenhuma repercussão na esfera jurídica dele, diferente da cassação do registro ou do diploma. Tá bom? Próximo entendimento. Cota de gênero e candidatura natimorta. Olha só, vou ler. E acho que a gente já teve um ponto de um informativo desse. Sobrevindo impugnação do registro, devem os partidos substituir aquelas mulheres que não reúnam condições jurídicas para serem deferidas ou sobre as quais paire dúvida razoável sobre a sua viabilidade. O que o TSE está entendendo? Que os partidos eles não podem simplesmente requerer, apenas por formalidade, os 30% lá da cota, que não é cota feminina, né? A gente sabe que é cota de gênero, isso serve para homem e para mulher, mas na prática acaba sendo para as mulheres. E não pode apenas requerer o 30% da Maria, da Joana e da Larissa. Ele tem que viabilizar a candidatura da Maria, da Joana e da Larissa. Então, por exemplo, eu lancei lá a Maria. E eu já sei que a Maria sequer tem quitação eleitoral. Eu já sei disso. Ou alguém impugnou e disse, olha, a Maria não tem quitação eleitoral. O partido olha, poxa, realmente ela não prestou contas, ou ela deixou de votar 3 vezes nas últimas eleições. Poxa, já estou vendo que ela não tem. Então eu tenho que dar um jeito de substituir. Porque o partido, é obrigado, o partido é obrigado a lançar candidaturas viáveis. Ele não deve cumprir apenas os 30%, ele deve lançar uma candidatura viável, de modo que se alguém impugnar, ele deve sim substituir, se aquela impugnação for indene ali de dúvida, ou se for razoável que ela de fato não reúne as condições de elegibilidade. Então é a responsabilidade do partido lançar candidaturas viáveis. Bom, último entendimento, propaganda em site de candidato. Deixa eu fazer o parêntese aqui e aí a gente faz a leitura. Todo candidato, durante o registro de candidatura, quando ele apresenta lá o registro de candidatura, ele tem que informar qual o site dele, qual o site que ele vai utilizar, ou rede social que ele vai utilizar para veicular a campanha dele, já no registro de candidatura. E aí, agora tendo esse parênteses, a gente consegue fazer a leitura do entendimento. A comunicação de endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC é Registro de Candidatura Coletivo, ou no DRAP, que é o Registro de Candidatura do Partido, sob pena de multa. A ausência, agora sim vem o entendimento, a ausência de prejuízo no processo eleitoral em razão da não comunicação tempestiva não é fundamento para elidir a imposição de multa. O que acontece? Teve o registro de candidatura, que acontece lá até dia 15 de agosto, o candidato não informou. Aí ele disse, olha, eu não fiz propaganda, aí a propaganda iniciou dia 16, eu não fiz propaganda nenhuma. Quando chegou lá no dia 30 de agosto, que eu havia lembrado que eu esqueci de informar o meu site, minha rede social, eu fui lá e informei para a Justiça Eleitoral. Como eu não fiz campanha até o dia 30 de agosto, não teve prejuízo. Então, não tem porquê eu sofrer uma multa. O TSE diz, não, negativo. Mesmo que não tenha feito propaganda, mesmo que não tenha prejuízo, a multa deve ser aplicada, porque esse site, essa rede social deve ser informado por ocasião do registro de candidatura. Tá bom, meus amigos? Então, por isso que a ausência de prejuízo não elide, ou seja, não elimina a imposição de multa. Ok? Esses aí foram os julgados da nossa edição de número 41, tá? Não se esqueça aí, por favor, de se inscrever, curtir, comentar. Pode comentar aqui sugestões de pautas para a gente trazer aqui, que toda semana a gente tem vídeos aqui de direito eleitoral, tá bom? Já sabe, se quiser se aprofundar, seja em concurso, seja em prática eleitoral, eu vou deixar os links aqui na descrição para aprofundamento de materiais em direito eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.